Os policiais atiraram na filha de Chuck Norris, bem ali na rua. Você não vai acreditar no que Chuck fez quando viu. Assista até o fim e conte-nos de onde está assistindo. E não se esqueça de se inscrever para não perder outras histórias. O ar estava pesado com o cheiro espesso do asfalto aquecido pelo sol e o aroma distante de frango frito vindo de uma pequena lanchonete de esquina que nunca fechava. Por mais violento que o bairro se tornasse depois do anoitecer, era aquele tipo de entardecer texano em que o céu ganhava um tom roxo profundo, sobre telhados enferrujados, o zumbido das cigarras preenchendo os intervalos entre os latidos de cães acorrentados em quintais empoeirados. Crianças de joelhos ralados e camisetas rasgadas jogavam basquete em uma tabela torta pregada em uma garagem rachada. Suas risadas subiam e desciam ao ritmo da bola, quicando e do rangido dos tênis velhos. Uma adolescente varria a varanda parando para se abanar com a barra da blusa, enquanto sua mãe gritava de dentro da casa para que terminasse antes do jantar. Picapes passavam lentamente suas carrocerias, sacudindo com ferramentas soltas e latas enferrujadas, os motoristas lançando olhares desconfiados a qualquer um que se movesse rápido demais pelas calçadas quebradas. Dakota Norris sentia o calor na pele, mas adorava aquelas noites. Caminhava pela calçada com o uniforme escolar ainda impecável, apesar do longo dia. A gola branca repousava suavemente sobre a pele bronzeada. O cabelo escuro trançado com firmeza balançava levemente nas costas a cada passo. A mochila remendada nas costuras e decorada com uma pequena bandeira do Texas batia contra sua coluna enquanto andava. O celular estava enfiado no bolso da saia, com o fio dos fones subindo até os ouvidos. Ela ouvia uma música que a fazia querer se mover mais rápido, chutar o ar e sentir a energia do ritmo fluir pelos membros, o mesmo ritmo que o pai lhe ensinara para controlar a respiração durante os treinos de luta. Sentia-se forte e viva, pronta para o próximo torneio para o qual vinha treinando. Pronta para um futuro maior que aquela rua maior que o ar estagnado e as cercas rangendo. Queria ensinar, treinar, ajudar outros a encontrar o mesmo poder no corpo que ela descobria quando se movia. Mal percebeu o carro da polícia que avançava devagar pela rua atrás dela, o motor roncando baixo enquanto passava por crianças que pararam de brincar por um instante para olhar antes de voltarem às risadas. Dentro da viatura, 2 jovens policiais estavam entediados e inquietos. Um era magro de pele pálida que queimava fácil sob o sol texano, a mandíbula se contraindo cada vez que mascava chiclete depressa demais. O outro era mais largo. Os olhos escuros duros e atentos, os braços grossos apoiados pesadamente no volante, enquanto sorvia um gole do café de posto já frio. Tinham percorrido aquele trajeto tantas vezes que já não olhavam mais para as casas, nem viam as famílias nas varandas ou as crianças correndo na luz que desaparecia. Tudo o que viam agora era a possibilidade de problema, a chance de exercer uma autoridade que ninguém realmente questionava por ali. "Olha para ela", disse o magro, apontando com o queixo para Dakota que andava com passos leves, a cabeça balançando no ritmo da música que só ela podia ouvir. Orgulhosa demais para olhar ao redor. "Se acha boa demais para essa rua." "É só uma garota", respondeu o mais largo. Mas havia algo em sua voz, uma mistura de curiosidade e irritação. Provavelmente acha que o mundo deve algo a ela. A viatura se aproximou devagar, os pneus esmagando cacos de vidro perto do meio-fio, diminuindo a velocidade, enquanto Dakota seguia caminhando firme, alheia à conversa atrás dela, a música cobrindo tudo o chiado do rádio policial e o clique suave de uma trava sendo verificada. Com um simples olhar trocado entre eles, decidiram que aquela noite não terminaria sem uma abordagem, sem um lembrete de quem mandava naquela rua. O policial magro sorriu os dedos, tamborilando no vidro, enquanto o abaixava e gritava com uma aspereza que cortou o crepúsculo. Ei, pare, e Dakota não os ouviu. Não viu o modo como os olhos deles a seguiam, o leve sorriso em um rosto e o cálculo frio no outro.
Estava ocupada demais contando os batimentos da música perdida no calor da noite, imaginando-se no tatame movimentos limpos, precisos, poderosos, uma medalha de ouro pendurada no peito e o sorriso orgulhoso do pai iluminando o ginásio. Os policiais trocaram outro olhar agora de irritação. O magro resmungou algo e bateu o câmbio, jogando o carro no ponto morto, saindo com um empurrão brusco e deixando a porta bater atrás de si. Moveu-se rápido, as botas pesadas batendo no concreto, o colete balançando a cada passo. Dakota só percebeu a presença dele quando a sombra cobriu a luz, uma presença que cortou a música em seus ouvidos quando ele avançou impaciente e arrancou os fones da cabeça dela com um puxão áspero. O mundo voltou à clareza brutal. A música se foi substituída pela voz ríspida que gritava ordens que ela mal conseguia entender. "O quê?" Começou dando um passo para trás, os olhos arregalados. "Eu disse para parar." O policial reagiu bruscamente, agarrando o braço dela e apertando com tanta força que uma dor aguda percorreu o pulso de Dakota. Ela tentou se soltar à confusão e o medo se misturando em seu peito, enquanto a realidade da situação a atingia como uma onda. "Eu só estou indo para casa", gritou, tentando se desvencilhar. O rosto do policial se contorceu de irritação. Seu aperto ficou mais forte enquanto ele a empurrava para trás, forçando-a em direção ao chão. A mochila escorregou de seus ombros e caiu no concreto com um som seco, o zíper se abrindo e espalhando seus livros, e um caderno gasto pelo chão. "Pare de resistir", ele gritou, embora ela não estivesse resistindo, apenas tentando ficar de pé, lutando por equilíbrio enquanto lágrimas de frustração enchiam seus olhos. "Por favor, eu não fiz nada", chorou ela, a voz quebrando. Atrás dela, o segundo policial saiu do carro, uma mão pousada no coldre da arma, os olhos oscilando entre medo e agressividade ao observar a cena. Ele viu o braço de Dakota se agitando enquanto ela tentava se manter em pé, viu o pavor em seus olhos, a trança balançando violentamente quando ela virou a cabeça procurando ajuda que não viria. No chão, ele gritou, sacando a arma, o cano apontado para ela, o dedo tremendo no gatilho. Dakota congelou os braços erguidos, as palmas abertas, a respiração ofegante, lágrimas escorrendo pelas bochechas. "Por favor, não." E então o disparo ecoou alto, final, cortando o ar espesso do verão como uma lâmina. O impacto a fez girar. A bala penetrou em seu ombro, o calor e a dor explodindo em seu corpo, enquanto caía, os joelhos raspando no concreto áspero, antes que ela atingisse o chão. Seu rosto pressionou o asfalto quente, enquanto o sangue começava a se espalhar escuro e chocante contra o cinza pálido da calçada. Ela gritou um som cru e instintivo, enquanto pressionava o ferimento, os dedos escorregando no próprio sangue, os olhos procurando desesperadamente qualquer coisa que parasse a dor ou fizesse sentido do que acabara de acontecer. Sua mochila estava próxima, uma alça ainda presa ao pulso, o conteúdo espalhado manchado de vermelho enquanto o sangue se expandia, alcançando as páginas abertas de seu caderno, encharcando as palavras que ela havia escrito mais cedo naquele dia sobre seus sonhos, suas metas, a vida que queria viver. Os policiais ficaram de pé sobre ela, os rádios chiando, enquanto chamavam o ocorrido, as vozes frias distantes recitando códigos que nada significavam para ela, enquanto jazia ali. O mundo dela encolheu a dor no ombro e ao som dos próprios soluços. Tiros disparados, suspeita neutralizada. Mas ela não era uma suspeita. Era uma criança. Dentro das casas, as pessoas se espremiam nas janelas, os rostos iluminados pelo brilho das telas dos celulares enquanto gravavam a cena. Ninguém saiu. Ninguém ajudou. Sabiam o que acontecia a quem tentava. Os policiais recuaram um pouco, trocando olhares. O magro tremia enquanto guardava a arma. O outro engoliu em seco, os olhos fixos no sangue se espalhando pelo concreto. "Cara, você atirou nela", disse o magro, a voz vacilante. Ela estava alcançando alguma coisa. Respondeu o outro, mas o tom soou fraco até para ele mesmo. Dakota ficou ali, o calor do chão penetrando sua pele,
A respiração curta, lágrimas misturadas ao suor e ao sangue. Ela pensou no pai nas vezes em que ele dizia para se levantar para continuar lutando, não importa quão duro fosse o tombo. Mas conforme a escuridão se infiltrava nas bordas de sua visão e a dor ameaçava engoli-la, tudo o que pôde fazer foi chorar baixinho, sussurrando entre o sofrimento: Pai, por favor. Por o céu acima agora era de um roxo profundo, as primeiras estrelas surgindo, enquanto o sol desaparecia por completo, deixando apenas o brilho frio dos postes e o piscar azul das luzes da polícia refletindo no sangue sobre o asfalto. E à distância, o som de um caminhão se aproximando constante e baixo, cortando o caos com a promessa de algo que ela ainda não podia ver, mas podia sentir mesmo na dor. Ela ainda não sabia, mas seu pai estava vindo. E nada mais seria o mesmo. A estrada estava silenciosa, exceto pelo ronco constante do motor, sob as mãos de Chuck Norris. O velho volante rangia suavemente, enquanto ele conduzia o caminhão pelas ruas escurecidas do subúrbio texano, que aprendera a conhecer como só um pai conhece o bairro onde sua filha vive e cresce. O ar dentro da cabine tinha o leve cheiro de couro-suor e do copo de café esquecido pela metade no porta-copos. O rádio crepitava em volume baixo com vozes distantes, que eram pouco mais que ruído de fundo diante dos pensamentos pesados que o pressionavam. Ele sentiu algo errado antes de ver as luzes, uma tensão no ar que fez os pelos de seus braços se eriçarem. A mesma tensão que sentira em lugares distantes de casa, onde o ar era denso com a promessa de violência, onde homens tomavam decisões que não podiam ser desfeitas. A respiração dele era calma constante, o tipo de calma que só vem de uma vida inteira de disciplina, de aprender a controlar o medo que sobe no peito quando o mundo começa a pender para o caos. Seus olhos estavam firmes na estrada, mas dentro da mente, as lembranças se moviam como sombras em um quarto escuro. Os primeiros passos de Dakota, as mãozinhas agarrando seus dedos enquanto ela cambaleava à frente, a determinação brilhando nos olhos jovens. O riso dela quando ele a ergueu nos ombros para assistir aos fogos do 4 de julho. Os gritos de alegria ecoando na noite, enquanto o céu explodia em cores acima deles. As manhãs em que ela acordava antes do sol, implorando para ir com ele à academia, insistindo que podia aprender a chutar como o pai, o pezinho batendo contra a canela dele, enquanto tentava imitar os movimentos que vira centenas de vezes. O modo como olhava orgulhosa e destemida toda vez que ganhava mais uma faixa em seu cinturão, o sorriso tão largo quanto o horizonte, os olhos brilhando com sonhos de medalhas de ouro e campeonatos. Ele prometera a ela e a si mesmo que a protegeria, que a ensinaria a ser forte o bastante para se sustentar sozinha, mas que sempre estaria ali logo além do limite da independência dela, pronto para ampará-la se caísse. Quando virou a esquina, o mundo se estreitou para as luzes azuis e vermelhas, piscando contra o asfalto rachado. O zumbido baixo dos rádios se misturava às vozes ríspidas, transmitindo códigos que ele conhecia bem, palavras que significavam violência, ferimento, medo. Seus olhos varreram a cena com a precisão de um homem acostumado a avaliar o perigo, capaz de notar detalhes que os outros ignoravam. A mancha escura na calçada escura demais para ser água. Os papéis espalhados ao vento vindos de uma pequena mochila aberta. O modo como os dois policiais estavam próximos demais, os ombros tensos, as mãos inquietas perto dos coldres e as pessoas nas varandas observando rostos pálidos, olhos arregalados. E então ele a viu. Dakota jazia no chão, o uniforme manchado de sangue, que reluzia sob o brilho frio dos postes. A trança estendida atrás dela como um rio escuro, as mãos pressionando o ombro, os olhos cerrados de dor, os lábios se movendo com palavras que ele não conseguia ouvir, mas sentia como se estivessem gravadas em seus ossos. Pai, por favor. Ele parou o caminhão, o motor roncando baixo enquanto ficou ali por um instante, as mãos no volante, os olhos fixos na cena à frente. O ruído ao redor desapareceu. As luzes borraram nas bordas da visão, o mundo se reduziu à filha, a dor em seu rosto, ao sangue se infiltrando no concreto.
Ele sentiu a raiva, uma chama profunda e constante, queimando no peito, mas não a deixou dominá-lo. Raiva era uma ferramenta, e ele aprendera há muito tempo a usá-la, a deixá-la aguçar a mente e não turvá-la. Abriu a porta e desceu o cascalho rangendo sob as botas, enquanto avançava cada passo medido, controlado, os olhos nunca se desviando de Dakota. Os policiais se viraram as mãos, indo às armas por instinto, as vozes afiadas pelo medo que surge quando um homem se aproxima sem hesitar. Pare aí, mãos, onde eu possa ver. Chuck não parou. Seus olhos se moveram para os policiais apenas por um instante, frios claros antes de voltarem para Dakota, que gemia ao tentar se mexer a mão escorregando no sangue, a respiração entrecortada. Ele via o terror nos olhos dela, a confusão, a dor, e por baixo de tudo, a força que sempre vira desde que ela era criança, a recusa em desistir, em deixar a dor definir quem era. Eu disse para parar. Gritou um dos policiais avançando a mão, agarrando o taser, o plástico amarelo brilhando na luz fraca. Chuck continuou andando, o passo firme, o rosto sereno, os olhos presos na filha. O policial o alcançou, os dedos se fechando em torno do antebraço de Chuck, o taser subindo na outra mão. Aconteceu num instante rápido demais para o policial compreender. Suave demais para ser qualquer coisa além do resultado de décadas de disciplina e treino. A mão de Chuck agarrou o pulso do policial torcendo com uma pressão precisa, que fez o taser cair no chão. Os joelhos do homem cederam de dor, um grito escapando de seus lábios, enquanto caía no asfalto segurando o braço, lágrimas de choque nos olhos. Não, disse Chuck, a voz baixa, calma, definitiva. O segundo policial já tinha a arma em punho tremendo, o suor escorrendo pela lateral do rosto. Fique onde está, gritou a voz quebrando sob o peso do próprio medo. Chuck olhou para ele. Realmente olhou. E naquele momento, o policial viu algo que não compreendeu, algo que o congelou, que fez o peso da arma em suas mãos parecer de repente pesado demais, inútil. Chuck deu um único passo à frente. O corpo girou. O braço subiu num borrão. O cotovelo atingiu o pulso do policial com precisão cirúrgica. A arma voou de suas mãos, enquanto a dor subia pelo braço, a boca se abrindo num grito mudo. Um golpe rápido e certeiro no plexo solar o derrubou de joelhos, arfando as mãos, tentando agarrar o ar vazio enquanto o corpo se recusava a obedecê-lo, o mundo girando à sua volta. Chuck se abaixou e pegou a arma caída, as mãos se movendo com a destreza de um homem que já desmontara e montara mais armas do que o jovem policial havia segurado na vida. Peça por peça, ele a desmontou, lançando cada componente nos arbustos, ao lado da calçada, o metal desaparecendo entre as folhas e a terra, fora de alcance. Fora de uso. Os dois policiais permaneciam no chão, um segurando o braço, o outro, arfando os olhos arregalados, o medo e a confusão se misturando em seus rostos. Chuck virou as costas para eles, já esquecidos, e caminhou até Dakota. Ajoelhou-se ao lado dela, as mãos pairando por um instante antes de tocá-la. Os dedos moveram-se com cuidado, afastando o cabelo de seu rosto. Os olhos analisando o ferimento. O sangue, o modo como o peito dela subia e descia em respirações curtas e rápidas. Eu estou aqui, disse ele, a voz agora suave. Uma voz que só ela podia ouvir e que só ela precisava ouvir. Pai, sussurrou ela, os olhos piscando contra as lágrimas, os lábios trêmulos tentando formar um sorriso. Shh, não fale, respondeu ele, retirando o cinto do cós, com um movimento firme, enrolando-o ao redor do braço dela, logo acima do ferimento, apertando com mãos experientes para conter o sangramento. Os dedos estavam cobertos do sangue dela, o vermelho escuro tingindo sua pele. Mas ele não vacilou, não hesitou. Os olhos de Dakota tremiam. A respiração falhava quando a dor percorreu o corpo, um gemido escapando de seus lábios, enquanto ele amarrava o cinto e pressionava um pedaço rasgado da camisa contra o ferimento, segurando com firmeza constante. Respira comigo, disse ele, a voz calma aos olhos.
presos nos dela, inspirando e expirando devagar, mostrando o ritmo, dando-lhe algo em que se concentrar. Ela tentou. Os pequenos suspiros doloridos começaram a seguir o compasso que ele indicava. Os olhos dela se fixaram nos dele, o terror diminuindo só um pouco à medida que focava nele no sobe e desce do peito dele, no calor da mão dele em seu rosto. Ao redor deles, o mundo era puro caos. Os policiais gemiam no chão. Os rádios chiavam pedindo relatórios, reforços, justificativas. As luzes piscavam. As sirenes uivavam ao longe, aproximando-se. Pessoas se amontoavam nas varandas, celulares erguidos, filmando tudo, alguns cochichando, outros rezando, outros chorando. Mas para Chuck, só existia Dakota. Somente o ritmo lento e constante da respiração dela, o calor da pele, a vida em seus olhos, algo que ele protegeria com tudo o que era, com tudo o que já havia sido. Ele sentia o calor do sangue nas mãos. Via o líquido se infiltrando no pavimento, no tecido do uniforme dela. Sentia o cheiro metálico no ar. Era um lembrete, uma promessa, uma linha que havia sido cruzada, uma dívida que seria cobrada. Ele não esqueceria, e eles também não. À medida que as sirenes se aproximavam, as luzes refletiam no asfalto molhado como estrelas quebradas. Chuck ergueu os olhos da filha, olhando para a rua, para os veículos que se aproximavam, o maxilar cerrado, o olhar frio e límpido. Eles estavam vindo. E ele estaria pronto. A respiração de Dakota era curta. Cada inspiração arrancava um gemido de seus lábios, enquanto a dor pulsava no ombro a cada batida do coração. O sangue escorria constante pelos dedos de Chuck, que pressionava o tecido rasgado contra o ferimento. As mãos dele permaneciam firmes, apesar do calor do sangue, apesar do líquido escorrendo pela pele e pingando no concreto. O ar estava pesado, misturando o cheiro metálico do sangue com o calor empoeirado da noite, e o som distante das sirenes rasgando o bairro como uma lâmina. "Fica comigo", disse Chuck, a voz profunda e calma. O tipo de calma que preenchia o espaço ao redor deles e fazia o caos parecer uma tempestade distante. Os olhos dele estavam fixos nos dela, lendo cada lampejo de dor, medo e confusão que cruzava o rosto da filha, vendo também a força que ainda ardia por baixo, mesmo quando as pálpebras dela tremiam de exaustão. "Pai", sussurrou ela, lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos, misturando-se ao suor e à poeira no rosto. "Tá doendo." "Eu sei, meu amor", respondeu ele baixinho, pressionando um pouco mais forte quando o sangue começou a vazar pelo tecido. Uma nova onda de dor fez com que ela gritasse, o corpo tenso. "Respira comigo. Entra. Sai, como a gente praticou." Ela tentou. Respirou entrecortada, o peito subindo e descendo num ritmo irregular, tentando acompanhar o fluxo calmo e firme que ele demonstrava. A mão dele foi até o rosto dela, a aspereza dos calos oferecendo o mesmo conforto familiar de sempre, enquanto afastava as mechas de cabelo coladas em sua pele. Ao redor deles, o mundo começava a mudar. Os policiais que Chuck havia desarmado se moviam no chão gemendo ao tentar se erguer de joelhos, confusão e raiva se misturando em seus olhos, enquanto olhavam para ele, para a garota caída, para o sangue, para os vizinhos que agora se reuniam. Celulares erguidos gravando cada instante com rostos tensos e silenciosos. Um deles, o magro, de mãos trêmulas, segurava o pulso fazendo careta de dor, ao tentar se levantar. Seu parceiro, o que havia atirado, respirava com dificuldade, o peito ainda ardendo com a marca do golpe de Chuck. Ele fitava o homem ajoelhado ao lado da garota que havia baleado. A arma que antes empunhara agora estava espalhada em pedaços entre os arbustos. Você agrediu um policial", disse o atirador, a voz fraca, tentando recuperar a autoridade. A mão dele foi lentamente até o cinto, os dedos tateando em direção ao taser preso ali. O olhar de Chuck se voltou para ele, um único olhar, e o homem congelou. Os dedos pairaram sobre a arma, a respiração presa na garganta.
Chuck não precisou falar. A mensagem estava ali nítida no aço de seu olhar, a promessa silenciosa do que aconteceria se ele fizesse a escolha errada. Ajudem ela, disse Chuck. A voz calma, firme, mas com um tom que não deixava espaço para discussão. E ela resistiu, gaguejou o policial. Os olhos desviando para a pequena multidão que se formava nas calçadas, rostos pálidos, olhos arregalados, filmando, julgando, lembrando. Ela é uma criança, respondeu Chuck, voltando a atenção para Dakota, pressionando mais forte, enquanto o sangue jorrava rápido, o calor viscoso, escorrendo por seus dedos e pingando na calçada. Chamem socorro médico. Agora. As palavras não eram um pedido. O policial cambaleou para trás, atrapalhado, puxando o rádio com mãos trêmulas, a voz falhando enquanto chamava uma ambulância. Todas as unidades. Disparo confirmado, suspeita ferida, necessidade imediata de atendimento médico. Disse ele, o olhar ainda fixo no homem que havia desmontado os dois em questão de segundos. Os olhos de Dakota se abriram de novo, a respiração falhando, conforme uma onda de dor atravessava seu corpo. A mão dela se moveu fraca, tentando alcançar o braço do pai, os dedos escorregando no sangue. Ele segurou a mão dela firme, ancorando-a, dando-lhe algo em que se concentrar enquanto a visão dela se turvava. Respira, Dakota, disse ele, a voz agora suave apenas para ela, um escudo contra o caos ao redor. Entra, sai, lembra do treino. Ela tentou, os lábios entreabertos puxando o ar em soluços irregulares, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto lutava contra a dor, o medo, a escuridão que se aproximava pelas bordas da consciência. Eu tô com medo, sussurrou ela, a voz quebrando quase um sopro. Eu sei, respondeu ele, inclinando-se e encostando a testa na dela com delicadeza. Mas você é mais forte do que isso, mais forte que o medo. As sirenes cresciam, o uivo da ambulância ecoando pelas ruas, misturado ao zumbido dos rádios policiais e aos murmúrios da multidão. Os vizinhos cochichavam entre si, os rostos iluminados pelas telas dos celulares, enquanto gravavam os olhos, indo e vindo entre a garota ensanguentada. E o homem ao lado dela, o homem de mãos cobertas de sangue, que os olhava com olhos serenos e destemidos. A primeira paramédica chegou, uma jovem de cabelo escuro, preso num coque apertado. Os olhos dela se arregalaram ao ver a cena, o sangue, o modo como Chuck segurava a mão da filha e os policiais parados ao fundo, incertos, hesitantes. Já estamos com ela, senhor, disse a paramédica, ajoelhando-se ao lado de Chuck, as mãos ágeis, abrindo o kit, puxando gases, luvas e instrumentos. Precisamos estancar o sangramento. Chuck não se moveu. A mão dele ainda pressionava o ferimento à outra, agarrando com força a mão de Dakota, cujos olhos piscavam as lágrimas, se misturando ao suor. Deixe-me ajudar, disse a paramédica novamente, a voz firme, porém gentil. Chuck olhou para ela, um olhar rápido, avaliador, e leu a sinceridade ali, a urgência, o foco. Lentamente, ele a sentiu afastando a mão. O sangue escorreu dos dedos, pingando no chão, enquanto ele observava o trabalho preciso da profissional. As mãos dela se moveram rápidas, eficientes, pressionando a gaze contra o ferimento, aplicando pressão, verificando os sinais vitais, falando em tom calmo e constante, uma voz treinada para acalmar. Dakota gritou, o corpo se contraindo, quando a pressão aumentou, a mão apertando a de Chuck com uma força surpreendente, enquanto lutava contra a dor. Vai ficar tudo bem, meu amor, disse Chuck, a mão livre, roçando os cabelos dela outra vez, o polegar limpando as lágrimas que escorriam. Eu tô aqui. Não vou a lugar nenhum. Ao redor deles o movimento aumentava. Mais paramédicos chegaram trazendo a maca. Levantaram Dakota com cuidado, trabalhando ao redor de Chuck, que se movia junto com eles, sem soltar a mão da filha, nem por um segundo, enquanto a colocavam na maca. Prendiam as correias, verificavam os sinais vitais, conectavam o soro. Ela gemeu baixinho, os olhos se fechando, o aperto da mão, afrouxando à medida que o cansaço a dominava o corpo, cedendo à inconsciência quando a dor ficou grande demais.
Pai, sussurrou tão baixo que ele quase não ouviu. Eu tô aqui, respondeu inclinando-se para beijar-lhe a testa aos lábios, deixando uma marca de sangue sobre a pele dela. Bem aqui. Os paramédicos se moveram rápido, levantando a maca, empurrando-a em direção à ambulância que esperava de portas abertas, o interior iluminado por uma luz branca e fria. Chuck os acompanhou as mãos ainda segurando as dela, até o último instante, até o momento em que a ergueram para dentro do veículo. A paramédica precisou separar suavemente seus dedos, antes de fechar as portas. Ele ficou ali parado por um momento, o sangue em suas mãos, esfriando ao toque do ar noturno as sirenes ganhando vida quando a ambulância arrancou as luzes vermelhas e brancas piscando sobre os rostos da multidão silenciosa. Chuck se virou. Os olhos varreram a cena, os dois policiais sentados no meio-fio, um com o pulso enfaixado, o outro ainda segurando o peito, os rostos pálidos e atordoados. Viu os vizinhos ainda com os celulares erguidos, os olhos arregalados, alguns assentindo em silêncio, outros apenas observando. Viu o sangue no asfalto escuro e brilhante sob a luz dos postes. O pequeno caderno caído da mochila de Dakota, aberto às páginas manchadas de vermelho. As palavras borradas, mas ainda legíveis, sonhos e metas escritos na caligrafia cuidadosa de uma adolescente, agora mergulhados no preço que ela pagara apenas por voltar para casa. Chuck caminhou em direção aos policiais, cada passo medido, controlado sua presença firme e incontestável. Eles o olharam, o medo e a confusão travando uma guerra muda em seus olhos. Vocês vão responder pelo que fizeram, disse ele, a voz baixa, mas carregada de autoridade. O som atravessou a rua, alcançou cada ouvido, penetrou em cada mente. Os policiais não responderam. Baixaram os olhos, as mãos trêmulas. Chuck se virou voltando para o caminhão. Parou um instante olhando para a multidão, para as faces das pessoas que tinham visto, que tinham gravado, que jamais esqueceriam. Ele assentiu uma vez em silêncio, um reconhecimento, uma promessa. A ambulância já sumia ao longe, as sirenes diminuindo até se perderem na distância, deixando apenas o eco do que acontecera, o peso do que fora feito e a certeza do que viria. Chuck subiu no caminhão. O motor rugiu sob suas mãos. O sangue em seus dedos manchava o volante, enquanto ele o girava saindo da calçada e seguindo o caminho da ambulância, seguindo a filha, seguindo a promessa que fizera. No momento em que ela nasceu, proteger, lutar, nunca desistir. Os passos de Chuck ecoaram pesados no asfalto diante do hospital, uma gravidade que fez os policiais próximos à entrada de emergência se endireitarem instintivamente, as mãos movendo-se perto dos coldres, enquanto o observavam se aproximar. As luzes fluorescentes sobre a entrada zumbiam, derramando um brilho frio sobre o concreto, um brilho que destacava o sangue ainda seco em suas mãos, preso nas rugas dos dedos, nas unhas manchadas. Dentro da área de ambulâncias, enfermeiros se moviam com pressa, empurrando macas, abrindo e fechando portas que liberavam rajadas de ar antisséptico e vozes baixas de urgência. Chuck não lhes deu atenção. Seus olhos estavam fixos nas portas duplas que haviam se fechado atrás da maca que levava a Dakota, a última imagem dela gravada na mente. O rosto pálido, os olhos procurando por ele mesmo, enquanto a consciência se esvaía. A mão dela se soltando da dele quando a levaram para dentro. Do lado de fora formava-se uma nova multidão. Os mesmos vizinhos que haviam filmado tudo, ainda segurando os celulares transmitindo ao vivo, os rostos tensos e pálidos sob a luz dura do hospital. Os sussurros o seguiam enquanto ele andava palavras suaves como o farfalhar de folhas. É ele. Foi ele quem impediu. É o pai dela. Chuck não olhou para eles, mas sentiu os olhares, o peso da esperança e do medo repousando sobre seus ombros, lembrando-o de cada vez que dissera a Dakota que o mundo só mudaria se as pessoas se levantassem, se recusassem a deixar o medo decidir por elas. 2 viaturas estavam estacionadas perto da entrada de emergência, motores ligados, luzes piscando suavemente na escuridão.
Os policiais que haviam atirado em Dakota estavam lá, um com o pulso imobilizado, com uma tala improvisada, o outro encostado no capô do carro, o uniforme sujo de terra e suor, o rosto pálido, os olhos vermelhos enquanto fitava o chão. Pareciam menores agora do que na rua, o falso orgulho arrancado, substituído pela dura consciência do que haviam feito. Um sedã preto sem identificação se aproximou. O motor desligou e a porta se abriu. Um homem desceu, o crachá preso ao cinto, uma pasta na mão. O terno amarrotado, o cabelo amassado de um lado, marca de quem passou horas encostado no banco de um carro. Os olhos, porém, estavam afiados, vasculhando a cena até se fixarem em Chuck. Era um homem mais velho, os sulcos no rosto fundos, os olhos de quem já tinha visto noites demais como aquela e aprendera a odiar todas elas. Senhor, Norris disse, aproximando-se, a voz calma, controlada, mas com o tom de quem está acostumado a ser obedecido. Detetive Álvarez. Assuntos internos. Chuck não respondeu. O olhar dele passou direto pelo homem, fixando-se nas portas por onde Dakota havia desaparecido em algum lugar além delas, lutando por cada respiração cercada por estranhos e sangue. Precisamos conversar sobre o que aconteceu esta noite. Continuou Álvarez, abrindo a pasta e mostrando fotos da rua, as manchas de sangue, os livros espalhados, os rostos dos policiais, a imagem congelada de Dakota caída no chão. Chuck virou a cabeça devagar. Os olhos encontraram os do detetive, e naquele instante, algo passou entre eles, um entendimento silencioso, de que aquela conversa não seria como as outras que Álvarez já tivera em estacionamentos iguais a este. Minha filha foi baleada voltando da escola, disse Chuck, a voz baixa, cada palavra pesada, medida o suficiente para fazer o detetive mudar o peso do corpo. É isso que aconteceu. Eu entendo e lamento o que sua família está passando, respondeu Álvarez, as palavras soando ensaiadas, mas não vazias. Mas preciso saber o que aconteceu entre o senhor e esses policiais depois do disparo. O maxilar de Chuck se contraiu. Um músculo pulou em sua bochecha quando ele lançou um olhar aos dois policiais que observavam de dentro do carro e que estremeceram ao cruzar seus olhos. Eles apontaram armas para uma criança ferida, disse Chuck, a voz ainda calma, mas dura. Tentaram me impedir de ajudá-la. Eu apenas os impedi de me impedir. Álvarez assentiu devagar, fechando a pasta, batendo-a levemente contra a perna. Temos muitas testemunhas, muitos vídeos. Pelo que vi, o senhor não escalou a situação. Controlou-o sem força desnecessária. Os olhos de Chuck se estreitaram. É por isso que eles ainda estão vivos. Os lábios de Álvarez se moveram levemente, o fantasma de algo parecido com respeito, cruzando seu rosto antes que ele suspirasse e olhasse novamente para os policiais. O senhor deve saber que já há uma tempestade se formando. Os vídeos estão se espalhando. Está em todos os noticiários. O departamento está recebendo ligações. A prefeitura também. Chuck permaneceu em silêncio, os olhos voltando às portas do hospital. As pessoas estão furiosas, continuou Álvarez. Estão exigindo ação. A corregedoria está aqui para investigar a conduta dos policiais. Eu mesmo vou levá-los sob custódia oficialmente pela segurança deles. Extraoficialmente, porque é o certo a se fazer. As portas atrás deles se abriram quando dois paramédicos saíram empurrando outra maca. Um rapaz com o braço quebrado gemia de dor. O cheiro de sangue e antisséptico encheu o ar enquanto o grupo se afastava. Chuck observou a cena, mas em sua mente, a imagem do garoto foi substituída pela de Dakota, o som das respirações doloridas dela ecoando em seus ouvidos. Álvarez fez um sinal para outro oficial que se aproximou dos dois homens perto da viatura. Os policiais levantaram o olhar, primeiro confusos, depois assustados quando viram as algemas nas mãos do colega e ouviram palavras que jamais imaginaram escutar dirigidas a eles. Virem-se. Mãos para trás. Eles protestaram, as vozes subindo em pânico, mas a voz de Álvarez os cortou, calma, fria, incontestável. Vocês estão sendo detidos pela investigação do disparo contra uma menor desarmada.
Tem o direito de permanecer em silêncio. Chuck observou enquanto as algemas se fechavam com um estalo em torno dos pulsos deles. A multidão permaneceu muda. O único som era o clique metálico do aço e o zumbido distante da cidade à noite. Os celulares se ergueram novamente, gravando cada segundo testemunhas silenciosas de um sistema que havia quebrado suas próprias regras. Agora finalmente forçado a encarar as consequências. Quando os policiais foram conduzidos até o carro sem identificação, um deles, o atirador virou a cabeça e cruzou o olhar com Chuck. Não havia ódio ali, só medo. O reconhecimento de que o distintivo no peito não o protegeria da verdade nem das consequências de seus atos. Chuck manteve o olhar deixando-o ver, deixando-o entender que o medo que sentia agora não chegava perto da dor que Dakota sentira. O medo que ela suportara enquanto sangrava no asfalto chamando pelo pai. Ela vai sobreviver? Perguntou o policial, a voz quebrada. O sussurro dirigido apenas a Chuck. Chuck o observou por um longo instante e então assentiu lentamente. Ela é mais forte do que você. Os olhos do policial se fecharam. Uma única lágrima deslizando por seu rosto, enquanto o colocavam no carro fechando a porta atrás dele, isolando-o do mundo que ele acreditava controlar. O carro partiu e a multidão se abriu para deixá-lo passar. O silêncio o acompanhou pesado, com a consciência de que algo havia mudado, de que as linhas tinham sido redesenhadas, que o poder antes intocável fora desafiado e derrotado. Não pela violência, mas pela força simples e implacável de um pai protegendo sua filha. Chuck se virou novamente para as portas e caminhou em direção a elas. A multidão abriu espaço os olhos, seguindo seus passos. O sussurro se elevando outra vez, ele conseguiu. Fez eles pagarem. Protegeu ela. Dentro do hospital, as luzes eram duras. O cheiro forte, os sons de máquinas apitando e vozes apressadas enchendo os corredores brancos e frios. Chuck caminhava por entre eles, as botas deixando marcas quase invisíveis do sangue de Dakota sobre o piso encerado. Cada passo era um lembrete da promessa que fizera a ela, a si mesmo ao mundo. Chegou ao balcão de enfermagem, os olhos procurando alguém que pudesse lhe dar respostas. Uma enfermeira jovem olhou para cima assustada, os olhos se arregalando ao vê-lo. O sangue seco nas roupas, a intensidade em seu olhar. Minha filha, disse Chuck, a voz calma, mas carregando o peso de cada milha percorrida desde o momento em que a viu caída no chão. Dakota Norris. Preciso vê-la. A enfermeira engoliu em seco, consultou rapidamente a prancheta nas mãos e assentiu apontando o corredor. Quarto 12, senhor. Ela está estável. Os médicos estão com ela. Chuck inclinou a cabeça em agradecimento e seguiu pelo corredor. O mundo se estreitou novamente, o som compassado de seus passos, o batimento firme de seu coração, a promessa de que estaria ali quando ela abrisse os olhos, de que ela o veria, de que saberia que não estava sozinha. Ao alcançar a porta, ele parou. A mão pousou sobre o batente. Os olhos se fecharam por um instante, enquanto respirava fundo, controlando a raiva e o medo, deixando que a promessa se elevasse acima deles. Quando abriu os olhos, estavam claros, calmos, inabaláveis. Ele empurrou a porta e entrou. O quarto era pequeno, pintado em tons de azul e cinza suaves, projetados para acalmar, mas o cheiro de antisséptico e o som constante das máquinas denunciavam a frieza do ambiente. As luzes zumbiam acima, um ruído baixo e constante, preenchendo o silêncio quebrado, apenas pelo chiado leve do oxigênio e o som distante de passos no corredor. Uma única cadeira ao lado da cama. Chuck pousou as mãos ásperas nos braços de plástico e se sentou, os olhos fixos na filha diante dele. Dakota estava pálida. O cabelo escuro espalhado sobre o travesseiro, a trança desfeita, mechas grudadas na testa pelo suor seco das horas desde a ambulância.
O braço repousava sobre o peito envolto em ataduras, um soro ligado à veia no interior do cotovelo, o tubo subindo até o frasco que gotejava lentamente. O peito dela subia e descia num ritmo firme. Cada respiração era um lembrete, ela estava viva. Ela havia sobrevivido. As mãos de Chuck agora estavam limpas, o sangue removido, mas a lembrança permanecia. O toque quente e escorregadio contra sua pele, enquanto pressionava o ferimento, enquanto segurava a mão dela, enquanto sussurrava para que respirasse, para que ficasse com ele. Ele ainda via o sangue se espalhando pelo concreto, infiltrando-se no tecido do uniforme escolar, manchando as páginas do caderno onde ela escrevera seus sonhos, suas metas, a vida que começava a construir. Ele estendeu a mão, uma mão calejada, marcada às mãos de um lutador, de um homem que passara a vida aprendendo a proteger, a lutar, a sobreviver. Com delicadeza, ele afastou uma mecha de cabelo da testa dela, os dedos permanecendo por um instante sobre a pele quente e macia sob os calos. Ei, garotinha, disse ele em voz baixa, a rouquidão marcada pelo cansaço do dia e pelo peso de tudo o que havia acontecido. Eu tô aqui. As pálpebras de Dakota tremularam um pequeno franzir cruzando seu rosto enquanto ela se mexia, a respiração falhando por um segundo antes de soltar o ar, os lábios entreabertos tentando formar palavras. Pai. Sussurrou ela, a voz fraca, quase um sopro. Eu tô aqui, repetiu ele inclinando-se à frente, os cotovelos apoiados na beirada da cama, as mãos envolvendo as dela com cuidado para não tocar no soro. Você tá segura. Vai ficar tudo bem. As lágrimas subiram aos olhos dela, deslizando pelas têmporas e sumindo nos cabelos enquanto ela o fitava, os lábios trêmulos, tentando esboçar um sorriso. Tá doendo, murmurou as palavras tremendo. Eu sei, disse ele, apertando de leve a mão dela, o polegar, acariciando-lhe os nós dos dedos. Mas você é forte, mais forte do que qualquer pessoa que eu conheço. Ela fechou os olhos, mais lágrimas, escapando enquanto inspirava fundo, trêmula, os dedos se apertando em volta dos dele. Eu tava com tanto medo, sussurrou. Eu sei, respondeu ele outra vez, a voz ainda mais suave, as palavras prendendo-se em sua garganta. Mas você tá aqui, tá viva. E eu tenho tanto orgulho de você. Uma leve batida na porta fez com que ele se virasse. Uma enfermeira estava parada ali, as mãos cruzadas diante do corpo, um sorriso gentil no rosto cansado. Ela está estável, disse em tom baixo. Teve sorte. A bala não atingiu nenhuma artéria importante. Vai precisar de tempo para se recuperar, mas ela vai ficar bem. Chuck assentiu, o maxilar contraído, enquanto olhava de volta para Dakota, o polegar ainda acariciando a mão dela. Obrigado, murmurou. A enfermeira acenou com a cabeça e recuou, fechando a porta com cuidado, deixando-os novamente sozinhos no silêncio do quarto. O único som era o bip ritmado dos monitores. Os olhos de Dakota se abriram outra vez, fitando-o. O olhar estava mais claro, agora o medo ainda presente, mas recuando, substituído pela mesma teimosia determinada que ele via desde a infância. Eu ouvi eles, disse ela, a voz trêmula. Eles disseram que eu resisti. Os olhos de Chuck escureceram. O maxilar se enrijeceu e ele assentiu lentamente. Eu sei, respondeu. Mas a verdade está lá fora agora. As pessoas viram o que realmente aconteceu. Eles não podem mais se esconder atrás das mentiras. Ela engoliu em seco, os olhos voltando a se encher de lágrimas, enquanto olhava para o teto. Eu achei que ia morrer, murmurou. Chuck inclinou-se, encostando a testa na dela, os olhos se fechando enquanto respirava fundo. Mas você não morreu, sussurrou. Você lutou. Você ficou. E eu tô aqui. Sempre vou estar aqui. Uma lágrima escorreu do canto do olho dela, e ele a sentiu rolar quente até o ponto em que suas testas se tocavam. Por um momento, o mundo fora daquele quarto desapareceu, o barulho, as luzes. O medo, tudo se apagou até restar apenas aquilo, eles dois. E a promessa silenciosa entre um pai
e sua filha. Lá fora, o mundo estava mudando. Os vídeos feitos pelos vizinhos tinham se tornado virais, espalhando-se pelas redes sociais, enchendo os noticiários com imagens de Dakota caída no chão de Chuck, ajoelhado ao lado dela dos policiais sendo levados algemados. Protestos começavam a se formar. Pessoas se reuniam com cartazes exigindo justiça, responsabilidade e mudança. A cidade despertava. As pessoas enfim se recusavam a desviar o olhar. Recusavam-se a aceitar as mentiras. Recusavam-se a deixar que a violência ficasse sem resposta. Chuck sabia que aquilo era apenas o começo, que ainda viriam lutas pela frente. Batalhas em tribunais e nas ruas. Sabia que o sistema tentaria se proteger, se justificar, se esconder atrás de protocolos e papéis. Mas também sabia que não havia mais volta. A verdade havia sido vista. O mundo inteiro tinha testemunhado uma criança alvejada por caminhar para casa, e um pai que se levantou e se recusou a deixarem levá-la sem lutar. Os olhos de Dakota se abriram encontrando os dele, e a força ali voltava atravessando a dor e o medo queimando mais brilhante do que antes. Eu não tenho medo, disse ela em voz baixa, firme. Agora um pequeno e feroz sorriso surgindo no canto da boca. Chuck sorriu de volta, os olhos marejados enquanto assentia. Eu sei, respondeu. Você nunca teve. Ficaram ali em silêncio, as mãos entrelaçadas. As máquinas ao redor apitavam suavemente, marcando o compasso de uma nova vida. Lá fora, o mundo mudava, movendo-se em direção a algo melhor, mais forte. Algo no qual Dakota cresceria e ajudaria a moldar com a força que havia encontrado, com a coragem que havia mostrado. Chuck olhou para as mãos deles, a dela pequena e firme, envolta na dele, e soube. Soube porque tinha lutado. Porque continuaria lutando. Porque jamais pararia. Porque ela valia a pena. Porque todos eles valiam a pena. Do lado de fora da janela, a primeira luz do amanhecer começava a romper, pintando o céu em tons suaves de rosa e dourado. A promessa de um novo dia nascendo sobre a cidade, sobre as ruas, onde o sangue havia sido derramado. Sobre as pessoas que tinham visto, esperado, e agora estavam prontas para se levantar. Chuck fechou os olhos, respirando fundo. O ar encheu seus pulmões, afastando o peso do peito. Ao expirar, abriu os olhos para a nova luz. Descansa agora, disse baixinho, passando a mão pelos cabelos de Dakota, enquanto os olhos dela se fechavam devagar. O corpo relaxou, a mão ainda presa na dele, a respiração tranquila e constante. Ele recostou-se na cadeira, a mão ainda entrelaçada na dela, observando o sol nascer, o mundo despertar e o propósito se firmar dentro dele. Não como um fardo, mas como uma missão. Porque aquilo não era o fim. Era apenas o começo.